Santos Americanos. América perde mais uma, mas para a gestão da SAF, a venda de mando de campo é a solução. Seja bem-vindo aos Santos Americanos, eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo, vamos falar neste episódio dos jogos contra Corinthians e Atlético Paranaense e continuar a avaliar quais jogadores deveriam continuar no elenco de 2024. Hoje vamos falar dos laterais. Mas antes de começar, aquela saudação ao Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Tô ótimo. Tô ótimo, César. As férias estão chegando, 13º. Tirando as coisas ruins, que é o América nesse momento, tá tudo perfeito. Vamos lá falar das duas últimas partidas, né? E voltamos a levar 3 gols. Tava com saudade de levar 3 gols, César. Levar 3 gols com 3 zagueiros e teoricamente, 2 volantes. Tava com saudade do Juninho, né, César? A gente comemorou que ele não ia jogar contra o Corinthians. Ele jogou. América! Nunca se pode comemorar antes da hora, né, Marcão? E o América esse ano, com tantas viradas, com tantos gols nos últimos minutos, está provando mais do que nunca essa verdade, né? Mais uma vez o América vencia uma partida, no caso contra o Corinthians, até os 52 do segundo tempo, e o América levou um gol de empate de um time bem fraco, que é o Corinthians, uma falha, que é uma falha recorrente do time do América, não fala nem da defesa do América, que é nos minutos finais, mesmo pegando o adversário menos capacitado, o América insiste em dar chutões para frente, não prender a bola, não engordar o tempo, é o tal do bumba meu boi o tempo todo, e uma hora aparece um jogador do time adversário, num bolo de jogadores da América, no meio da zaga, disputando bola com o goleiro e tudo mais, consegue um empate. Eu e o Marcão fizemos essa semana um revezamento em assistir os jogos do América, como diz o Marcão, para a preservação da nossa saúde mental. Eu assisti o jogo do Corinthians, o Marcão assistiu o jogo do Atlético Paranaense. Para não alongar muito em 2 jogos que a gente, mais uma vez, fez 1 ponto em 6 disputados, contra o Corinthians eu acho que era uma partida plenamente possível de ser vencida, não que o América tenha jogado no futebol maravilhoso, mas o time do Corinthians é muito ruim. O diferencial do time do Corinthians era o Roger Guedes. Depois que venderam o Roger Guedes, o time do Corinthians é um time comum, está até ameaçado aí de ser rebaixado, né? Ainda temos mais umas 9 rodadas pela frente, mas um time bem fraco do Corinthians. E o América fez um gol quase sem querer, e lógico que foi querendo, tá, gente? Mas assim, o jogo estava tão morno, tão sem graça, parecia um jogo amistoso, que o América fez um gol depois de um início mais ou menos superior do Corinthians. O Corinthians não teve força para reagir, só foi reagir no finalzinho do jogo, porque o América realmente deu todo o espaço possível para que o Corinthians sufocasse o América. E mais uma vez o Bustos fez uma substituição errada, né, dentro da minha concepção, que no segundo tempo, precisando jogar no contra-ataque, já que o Corinthians fatalmente iria para cima do América, ele coloca como centroavante o Wellington Paulista, que realmente com 40 anos tem uma arrancada, tem uma velocidade, é um jogador que prende muito bem a bola, realmente foi uma substituição muito inteligente. E como o Bustos só está colocando o Everaldo como jogador de velocidade no banco de reservas, era o Wellington Paulista ou Everaldo. E por incrível que pareça, eu torci para entrar o Everaldo. Mas o Bustos, eu acho que ele entrou em concordância com tudo que a gente fala mal do Everaldo, não está colocando Everaldo nem a pau. Entrou com o Wellington Paulista, e é verdade que o América praticamente entregou o resultado com essa formação e com esse bumba meu boi característico. E contra o Atlético Paranaense, como é que foi, Marcão? Nesse nível de comentário seu, porque e um ponto que você não comentou foi a entrada do Jori, né? Que era uma incógnita, apesar de a gente só conhecer o futebol do Jori, mas apesar de eu ter falado... A gente fica pensando, né, César? Que a gente teve um pensamento, pelo menos da minha parte, de trocar os 4 goleiros. Não tô falando que o Jori tá melhor que os outros 3, não, mas eu não assisti o jogo contra o Corinthians. Mas quanto ao Atlético Paranaense, eu já vi alguma evolução do Jori, que eu conhecia anos atrás, né? Ele tem as saídas estabanadas, mas melhorou um pouco. Melhorou bem a reposição de bola dele. Tá um pouco mais tranquilo e pelo menos em 2 lances. Eu sei que contra o Corinthians ele não fez nenhuma defesa difícil, mas contra o Atlético Paranaense ele fez 2 defesas difíceis. Uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo.
Mas eu vou te falar uma coisa. Quando sai a escalação, todo programa a gente fala isso, e ver o Juninho de volante é um negócio complicado. É muito complicado. E o pior, o Ricardo Silva, que era o nosso melhor zagueiro nas últimas partidas, ele foi suspenso, né? E aí o Bustos coloca o Éder. O Éder foi a pior temporada na América dele, foi essa de 2023. Péssimo, péssimo. O Éder tá muito mal, muito mal. Quer dizer, ele foi mal o ano inteiro. E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o América achou o gol, aliás, um golaço do Mastriani, e ele tem essa característica, um golaço. E o América fazendo o esquema do Bumba Meu Boi, seu aí, César. Jogo contra o Corinthians. Pegava a bola e puf, para cima. Puf, pro meio de campo. E foi segurando até a hora que deu. Achei o Marlon péssimo. E aí a gente fez uma votação, inclusive, dos laterais. O cara que quando acha que é craque, César, é difícil. Então, inclusive o Marlon foi substituído no segundo tempo. O Marlon muito ruim. O América jogando com 3 zagueiros, foi capaz de levar 3 gols. Danilo Avelar perdendo bola no cabeceio. Maidana e Éder, a bola cruzando a área o tempo todo. Inclusive o primeiro gol ridículo, o segundo idem. Rodriguinho no primeiro tempo na lateral direita. Acho que é Canóbio, sei lá como que chama o cara, o jogador do Atlético Paranaense. Deitou e rolou em cima dele. Benítez, naquele jeitão dele, jogou bem, mas talvez pelo fato de jogar na grama sintética do Atlético Paranaense, que a bola corre mais, ele sentiu uma certa dificuldade. E o Felipe Azevedo, que nós temos elogiado também, foi muito mal. Tanto que Felipe Azevedo e Marlon não voltaram para o segundo tempo. O Bustos colocou o Alê e o Nicolas. E o Nicolas entrou até muito bem. Mas é outro que quando empolga... Então assim, ele jogou uns 25 minutos de um bom lateral esquerdo e depois voltou a ser o Nicolas que normalmente é. As substituições clássicas, Casares no lugar do Benítez. Agora não, o Kaiser no finalzinho entrou também e o Matheus Henrique. Fizemos um gol. Aí do segundo tempo o América foi competitivo. Mas é aquilo. Na medida que ele subiu mais, dava espaço para o Atlético Paranaense. Então a impressão que eu tive é o seguinte: o Atlético Paranaense meio que sentou com o resultado. Colocou debaixo do braço e foi ali. Levou o segundo gol, meio que, opa, se a gente não ficar esperto, a gente vai tomar um empate. E contra-ataque, porque o América atacando, o Juninho fazendo aquele papel dele pelo lado direito, errou uma tomada de bola uma hora lá, César, quase que saiu o gol do Atlético Paranaense, e no final das contas, como sempre, César, perdemos mais um. Olha que coisa. Pô, eu tô com saudade de comemorar alguma coisa aqui nesse canal, César. Tô com saudade de comemorar alguma coisa, chegar pra torcida e falar assim, nossa, ganhamos um. A última partida que nós ganhamos foi contra o São Paulo, né? Faz tempo. Então, se não tem nem como servir de alento o time ser competitivo ou o Jori ter jogado melhor que os outros, porque o que adiantou? Continuamos na lanterna, César. Muito complicado. Agora, definitivamente, tem aquele negócio de torcedor, né? Matematicamente, acho que mesmo ainda tendo chance matemática, agora já era, César. Contra o Corinthians, realmente o Jori foi muito pouco acionado, fez nenhuma defesa difícil, né? Mas realmente o Jori demonstrou um pouco mais segurança, igual você disse. No entanto, contra o Corinthians, ele fez várias reposições direto de cobrança de tiro de meta, que mandou direto para a lateral do campo, demonstrando que ele ainda precisa melhorar nesse quesito. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? O Jori, na semana passada, a gente falou, ele tinha feito um jogo no Campeonato Mineiro, se não me engano, o primeiro jogo do América contra o Pouso Alegre, ficou esse tempo todo sem jogar, e aí coloca o cara para enfrentar a torcida do Corinthians, que está dando maior força para o clube deles não ser rebaixado, aquela paixão que eles têm, aquele fanatismo, e é um caldeirão, né? É um estádio lá do Arena Corinthians lá, realmente não é fácil para jogador nenhum, muito menos para o goleiro. Mas mesmo assim, a gente pode dizer que o Jori saiu-se bem e o gol não foi culpa dele. Foi uma falha geral nesse abafa, né, que o Corinthians fez. E como eu não vi o jogo contra o Atlético Paranaense, eu vi só os gols, achei que foi mais ou menos a mesma situação, né? Quando você tem uma defesa ruim, como essa zaga, você comentou aí do caso do Éder, terceiro ou segundo gol do Atlético Paranaense. A bola passa à frente dele, né? Assim, possível dele interceptar, fazer o corte, ele deixa passar todas as bolas. Maidana também é um sofrimento, só tem altura, né? Bola no chão, ele falha, mas bola no alto em compensação, ele falha também.
Então, a defesa do América, há cerca de um ano atrás, e eu pessoalmente critiquei a contratação do Ricardo Silva, que achava que o Ricardo Silva não era um zagueiro de nível de Série A. Por incrível que pareça, é o melhor zagueiro que a América tem hoje. Isso a gente vai comentando até nos próximos episódios, aí, quando a gente fizer a avaliação da zaga, né? Mas Maidana, Éder, Burgos, olha, triste, viu? Não tem como falar que não tem explicação a América estar sendo rebaixado. Tem muita explicação. E eu esqueci de citar que o Mastriani, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, foi muito participativo. Ele que normalmente fica mais paradão ali, mas gostei além de ter feito um golaço, ele brigando o tempo todo ali para ganhar a bola, quase fez um golaço de bicicleta. E o que tem nos salvado esse ano, César, são esses 3 gringos titulares. O Martínez, que nesse jogo contra o Atlético Paranaense eu achei que ele jogou um pouco abaixo do que ele joga. Achei que perdeu uns lances bons, mas jogou bem, mas abaixo do que normalmente joga. Martínez, Benítez e Mastriani. Esses 3 que nos salvaram assim, esse ano, assim, em termos de futebol um pouco mais técnico, mais competitivo dos restantes. Eles são praticamente unanimidade, né? Menos pro Mancini, né? Que foi incapaz, achava o Mastriani preguiçoso, né? A gente não é profeta do apocalipse, mas será que o Mastriani tivesse sido escalado no início do campeonato, a gente não poderia estar numa situação melhor? Mas isso, o se não existe, né? Se não existe. E concordo com você. Ricardo Silva, ele voltou, depois que ele voltou de contusão, né? Ele voltou muito bem e com certeza é o melhor zagueiro do elenco. E infelizmente o Júlio e o Breno não entram. E tem gente criticando nas mídias, né? Vocês falando que quando o América perde, a gente só mete o pau no Juninho. Quando eu falo eu a torcida do América, né? Que no lance contra o Corinthians, que eu não vi o jogo, ele podia ter segurado a bola, ele deu um bico, nem pra dar bico ele consegue dar o bico direito. Agora tem o próximo jogo contra o Grêmio. E esses não venderam mando não, né, César? Contra o Grêmio não, né? Um dos problemas que a América teve esse ano, mas não foi primordial, é que Benítez, Martínez e o Mastriani, eu acho que eles não fizeram uma boa partida os 3 juntos. Dentro daquela irregularidade que a gente comentou várias vezes. Teve jogo que o Martínez foi muito bem, o Benítez estava fora, o Mastriani foi mal, no outro o Mastriani brilhou, o Benítez estava fora, o Martínez mais ou menos. Quer dizer, não teve um jogo que os 3 brilharam, jogaram a bola, 100% a bola que eles sabem jogar. Mas evidentemente que se você pega uma defesa que leva tantos gols, né, com uma média tão alta, é difícil você também ter um setor ofensivo que compense uma defesa tão ruim quanto a nossa. Seja por falhas dos goleiros, seja pela zaga mesmo, que é muito fraca. E essa semana, Marcão, a gente fez aquela enquete sobre os nossos laterais, né? Perguntamos aos nossos ouvintes dos laterais que o América teve esse ano, quais que deveriam continuar, ou qual deveria continuar no elenco de 2024. Mas antes de dar o resultado da enquete, fiz uma pesquisa aqui de quantidade de partidas que cada um deles fez. O Marlon começou 25 jogos, entrou em 12, um total de 37. Fez um gol contra e deu uma assistência. O Nicolas entrou em 22 desde o início, 8 ao longo do jogo, um total de 30, fez um gol e uma assistência. O Daniel Borges fez 5 jogos, entrou em 4, um total de 9, não fez gol nem deu assistência. O Marcinho entrou em 12 desde o início, uma ao decorrer da partida, um total de 13, sem gols e sem assistência. E a gente teve também aí o Danilo Vilar jogando como lateral esquerdo em 20 oportunidades, 13 desde o início, 7 entrando ao longo da partida, fez 3 gols, deu uma assistência. O saudoso Nino Paraíba, viu, Marcão? Ele entrou 10 vezes como titular, mais 7 durante uma partida, um total de 17 jogos, não fez gol nem assistência. O Rodriguinho... Mas tomou cartão amarelo, tomou cartões amarelos aí, você sabe por quê. Não, e muitas bolas nas costas, né? Aquele que levou de bola nas costas é impressionante. O Rodriguinho entrou em 13 partidas como titular, 3 ao longo do jogo, um total de 16, fez um gol, deu 2 assistências. O Arthur entrou em 10 jogos, desde o início, um durante o decorrer. O Samuel entrou em uma partida. O Paulinho entrou em uma partida. O Matheus Henrique entrou em 9 desde o início, 2 ao longo do jogo, total de 11, deu uma assistência. E quem jogou como lateral direito também foi o Juninho. Entrou um jogo como lateral direito e na nossa enquete, 66% votaram em Marlon, 15% no Nicolas,
13% em ninguém, 2% no Marcinho e 2% no Daniel Borges. Marcinho e Daniel Borges só pode ser brincadeira, né, Marcão? E fica difícil essa análise, César, e vocês vão me entender bem, porque diante de uma campanha tão ridícula como o ano de 2023, provavelmente eu colocaria ninguém em várias posições, eu sobrar uns 2 ou 3 no elenco. E aí, galera, sem dinheiro no bolso e pagando salário de muitos deles, que a gente vai ter que pagar, estilo Everaldo, quero ver quem que vai contratar por empréstimo o Everaldo, vai ter o Ale e tudo mais. Se eu chegar a colocar ninguém, no gol eu já falei ninguém, né? A gente conversou sobre isso, eu falei que poderia trocar os 4 e diante da partida dos 2 do Jori, tem muita gente que vai falar assim, pô, Marco, não é possível que você vai falar isso. Mas eu fico pensando na questão de grana, onde é que vai achar 4 goleiros, 3 goleiros? A vontade era ficar livre dos 4. O Jori, eu já estou até repensando a minha opinião anterior. Em relação aos laterais, lateral direito, nenhum dos dois, né? Marcinho, Daniel Borges, sem a mínima condição. Se for parar para pensar Nicolas e Marlon, os dois acho que são craques. Mas eu fico pensando, eu não acompanhei a Série B, infelizmente vou ter que acompanhar o ano que vem. Eu não sei se na Série B tem algum lateral esquerdo que se destacou no campeonato, sabe? Ou pegar algum clube, que o América tem mania disso, né? Trouxe o Wanderson, que caiu ano passado para o Atlético Goianiense, trouxe. Então tem esse perfil também. Então eu não sei se no mercado hoje, na lateral esquerda, tem jogadores melhores do que Marlon e Nicolas, entendeu? Então na lateral direita eu acredito que Matheus Henrique e Rodriguinho dão conta do recado na lateral direita, e eles são melhores mesmo sem ser posição de origem do que o Marcinho e o Daniel Borges. E na lateral esquerda, com aperto no coração, César, com aperto no coração, eu ficaria com o Marlon e o Nicolas. Se juntar os dois, dá quase um lateral esquerdo de Série A. Mas é aquilo, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Marlon foi horrível, perdendo lances bizonhos, é porque você não viu o jogo. Teve um que foi tentar dar um drible na defesa do América e perdeu a bola. Teve um outro que ele perdeu, ele fingiu que machucou o pé, que pisou no gramado sintético. Muito ruim, muito ruim. E como o Felipe Azevedo jogou mal, o Felipe Azevedo não conseguia recompor a defesa. Aí que você vê a deficiência do Marlon. E o Nicolas entrou muito bem no segundo tempo, só que também ele acha que é craque. Ele fez 2 jogadas de efeito sensacionais. 3 jogadas. Depois ele voltou a ser o Nicolas. Mas na Série B, no mercado brasileiro, aí você vai falar assim, não, mas no mercado sul-americano, gente, quem é o Bustos que vai indicar? Ou vai ser o Alexandre Faria que vai indicar? Quem que vai indicar o lateral esquerdo no mercado para a gente trazer? Então, assim, com dor no coração, César, com todas as limitações que ambos têm, Marlon e Nicolas eu manteria para a Série B. Agora, Marcinho e Daniel Borges, nunca mais, César, nunca mais. Matheus Henrique, Rodriguinho e até acho que é Samuel, né? Pode ser um bom lateral direito para a Série B. O que você acha? Eu também acho que Marlon e Nicolas, para a Série B, eu acho que eles dão conta. Lembrando que o Nicolas botou a Série B ano passado pelo Grêmio. O Marlon e o Nicolas, pelos próprios números que eu acabei de expor, né, eles ficaram revezando ao longo do tempo a lateral esquerda e a lateral direita, que acho que foi o grande calcanhar de Aquiles. Na verdade, a defesa da América é cheia de calcanhar, né, de Aquiles, porque é cheio de problema. Mas Marcinho e Daniel Borges, que toda a torcida foi contra, provaram que realmente a torcida estava certa. Foram 2 oportunidades que a América aproveitou e aproveitou muito mal, porque estão inclusive na reserva, né? Estão sendo substituídos por 2 jogadores que não são laterais, né? O Rodriguinho e o Matheus Henrique têm revezado na lateral direita, porque os nossos laterais de origem são muito ruins, né? Felizmente o Marcinho, a gente sabe que ele vai ser, aí vou ser otimista, né? O contrato dele vai se encerrar ao final do ano, eu não acredito que a América vai renovar com ele. O Daniel Borges, eu fico na esperança de haver uma cláusula que o América pode devolver o jogador antes do final do empréstimo, né? Fizeram um contrato com ele até final de 2024, se não me engano. E nesse momento eu preferi você insistir no Rodriguinho e no Matheus Henrique, que o Bustos inclusive tem feito isso com constância, né? Porque com 2 laterais fracos, um muito defensivo e péssimo na parte ofensiva, o outro ruim nas duas, né? Marcinho é ruim tanto ofensivamente quanto defensivamente. Marcinho, que a gente tinha uma imagem muito boa do tempo dele do Botafogo, mas realmente depois do envolvimento do acidente dele, talvez isso tenha mudado muito a cabeça dele e o futebol dele.
E na semana passada, Marco, eu acabei esquecendo de falar o meu palpite, né? Quem ficaria no gol para mim, para o América em 2024. Os dois Matheus, para mim, poderiam ser dispensados. O Jori, depois dessas duas últimas partidas, que ele não foi desastroso, né? Não cometeu falhas tão gritantes quanto os dois Matheus, eu continuaria com o Jori. E o Aguerre, eu gostaria de vê-lo mais vezes jogando. É um goleiro que joga muito com os pés, não com saída de bola que eu falei, tem o costume, né? Vou colocar aí como lateral direito, então. Quem sabe, né? Quem sabe adaptando, né? Mas ele o Juninho faz isso. O Juninho faz isso, só o João não jogou no gol, porque no gol o Danilo Avelar, né? Então eu daria uma chance para a Aguerre, dependendo do salário do profissional, porque não sei que base que o América acertou com ele. Também a gente só viu 2 jogos dele, um pouco acionado, que foi contra os Azuis, e o outro, infelizmente, ele foi vazado, né? Agora, Marcão, essa semana a CBF confirmou a venda do mando de campo, ou a mudança, né? Os otimistas, né? Aqueles que apoiam a ideia, falam assim, não, mudança de local do jogo. Agora a gente que é menos bobo, menos cego, a gente fala, não, é venda de mando de campo, né? O clássico contra o nosso rival aqui de Belo Horizonte foi transferido para Uberlândia. Dizem que o América vai receber 1.200.000, mais as despesas todas pagas. Me parece um valor muito alto para ser verdade, né? Não sei em que momento é prestado esse tipo de contas aí para o nosso conselho, como é que esses números aparecem, né? Mas, assim, para a diretoria, para a gestão da América, tá tudo normal, né, Marcão? Vamos vender mando de campo, porque dizem que em Belo Horizonte o jogo ia dar muita briga entre torcidas. Que surpresa que foi isso, né, César? Gente, teve gente que ficou surpreso. Teve torcedor que ficou surpreso. O César comentou isso 4 episódios antes de acontecer isso. O César falou assim, aguarde que próxima atitude dessa gestão vai ser venda de mando de campo. Que surpresa, isso aconteceu. Você jogou seus pais de Santos aí e descobriu que, antes de todo mundo, que a gestão faria isso. Ainda bem que tá chegando a eleição, né, César? As eleições aí dos conselhos, e pelo que consta o Conselho de Administração, que é o principal conselho, parece que vai ter uma chapa concorrente, para não dizer oposição, mas eu fico surpreso quando tem torcedor que ainda acha que essa turma não ia vender mando de campo. Só ver o histórico do ano. Eu tô com uma ideia que eu não posso fazer um spoiler aqui, pessoal. Eu acho que talvez o último episódio eu tenha que debater isso com você, César. Mas assim, isso é script de time rebaixado. O script tem vários tópicos que a gente pode conversar no último episódio, mas não quero fazer spoiler. Mas que surpresa dessa gestão vender os mandos de campo. César, é isso aí. Não tem nem o que comentar, porque vários produtores já fizeram declaração, muito torcedor revoltado nas mídias, muita gente querendo entrar, inclusive, na justiça, no PROCON contra o Onda Verde, né? Porque você paga para assistir o jogo, então você tem o direito de assistir o jogo. Você não vai ter, você paga, mas você não vai poder assistir. Merecia, né? Merecia uma açãozinha no PROCON. Todas as atitudes deste ano dessa diretoria, dessa gestão, foram ridículas, lamentáveis, vergonhosas. É triste ver que o América está entregue a dirigentes que pensam que estão em 2016. Essa de vender mando de campo, essa de ficar colocando culpa em arbitragem, essa de falar que nós estamos sendo prejudicados. Tem jogador chorando no vestiário, contratando profissionais, jogadores que a gente nunca havia ouvido falar, jogadores com penas criminais a serem cumpridas. Quer dizer, não dá, né, gente? Aí tem gente que ainda, de respeito, mas eu não sou obrigado a aceitar. E tem gente que fala assim, não, mas essas pessoas, é aquele discurso. Eles já fizeram muito pelo clube, já fizeram, beleza. E aí, nós vamos ficar resgatando. Eu até assisti uma entrevista que eu recomendo do André Kisser, do Sepultura. Depois eles procuram naquele programa Provoca. Eu vi a repetição no YouTube. E aí ele perguntou porque a mulher dele faleceu. Olha a viagem minha aqui, tá, pessoal? Mas ele falou assim, o que é o significado de vida? Ele falou assim, a vida é o presente. Você não pode nem pensar no futuro, mas você também não pode ficar pensando no passado. Passado já era. Então essa turma que tá aí, o que eles já fizeram no passado,
Já era. A avaliação que a gente tem que fazer é do hoje. E o hoje, 2023, fizeram tudo errado. Tudo errado. Então não adianta questionar e falar assim, não, vocês não sabem o que eles fizeram no passado. Passado já era. Ah, teve um que falou assim, desculpa, César, o América é um time pequeno para enfrentar os outros times da Série A. Meu amigo, se você achar que isso é pequeno, então fecha as portas, vamos fechar as portas, vende o estádio, acaba com o clube. Essa mentalidade não pode, eu não admito que exista ainda. Desculpa, às vezes, o desabafo, mas enquanto tiver gente pensando assim, nós vamos ficar batendo palma para essa galera, e eu não vou bater palma. Quando tiver que bater palma, elogios nós faremos, né? Mas na hora de criticar, não pode criticar. Todo programa fala a mesma coisa. Enfim, vamos lá, César. Programa é difícil de fazer, viu? Tá difícil. No futebol tem uma máxima que eu acabei de inventar agora, Marcão, que é o seguinte: técnicos ficam desatualizados. E a gente pode lembrar aí de Vanderlei Luxemburgo, recentemente, Nelson Batista, de Celso Roth, de tantos e tantos técnicos aí, Leão. Onde estão esses técnicos hoje? Né? Ficaram desatualizados, podem ter feito ótimos trabalhos no passado, mas ao longo do tempo eles não renovaram esses ótimos trabalhos. Da mesma forma, jogadores, né? Nós falamos na semana passada, por exemplo, do Cavicchioli, fez um 2020, 21, 22 ótimo, todo mundo aplaudiu, todo mundo cobrou a presença do Cavicchioli em seleções da rodada, em bola de prata, seja o que for. Esse ano o Cavicchioli tá ruim, né? E como ele, outros tantos jogadores, e por isso que os jogadores vão sendo desligados dos clubes, vão sendo dispensados, porque eles passam a não render mais o mesmo que eles renderam em determinado momento da carreira deles. Os dirigentes deveriam ter essa percepção, porque se eles mandam os jogadores embora que não estão rendendo, se eles mandam embora os técnicos que não estão rendendo, não estão conseguindo resultados, se eles mandam embora preparadores físicos, membros de comissão técnica e tudo mais, por que eles não se mandam embora? Porque eles não têm uma autocrítica que percebe que a época deles já passou e que eles não estão conseguindo mais fazer o mesmo trabalho que eles fizeram no passado. Enquanto houver pessoas que acham que só eles fazem bons trabalhos permanentemente e tiver uma torcida ou uma turma que ache e concorde com isso, nós vamos ficar repetindo os mesmos erros, apostando em jogadores de risco, trazendo apostas, trazendo jogadores desconhecidos, achando que uma fórmula que funcionou lá em 2014, lá em 2011, lá em 2000 sei lá quanto, que continua valendo até hoje. Então, Marcão, nós só podemos mesmo agradecer aos nossos fiéis ouvintes que se inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como o Adolfo Parenzi, o Antônio Assis, Carlos Alberto, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Felipe Uai, Fernando Jesus, Fernando Pereira, Flávio Azevedo, Gilmar Pereira, Cláudia Vilela, Joaquim Botinho, José Alves Aguiar, Cuba Nights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Luiz Alberto, Marcos Lacerda, Nicola, Raul Batista, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Saulo Prata, Tião Godinho. O nosso agradecimento também aos que contribuem para a manutenção do canal através da chave Pix, podcast santosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o Santos Americanos está disponível. Na semana que vem continuamos com a avaliação do elenco para 2024. Muito obrigado por nos acompanhar. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços, Marcão, até o próximo programa. Aquele abraço. Mudanças já. Santos Americanos.